Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Este ainda é um vídeo que nós estaremos falando sobre Ellen White, tá? E suas viagens interplanetárias. Nos outros vídeos passados, eu comentei, né? Dei uma réplica e uma tréplica a um rapaz adventista sobre se Ellen White ela estava falando sobre Saturno quando ela disse que esteve num planeta de 7 luas. Eu deixei bem claro que todas as evidências apontam para Saturno, como tinha dito o pastor João Flávio. Este vídeo ele vai focar basicamente na defesa de um dos grandes apologistas adventistas do passado. Tá? Então eu quero trabalhar a defesa que ele fez nesta questão para tentar livrar a cara de Ellen White. Muito bem. Estudando a apologética adventista, os livros, os sites, enfim, a gente percebe que todos eles, quando vão defender Ellen White nesta questão das luas, do planeta de 7 luas, de Saturno, de Júpiter, todos eles vão beber em Francis Nichol. Francis Nichol foi um apologista adventista muito respeitado no passado e ele escreveu diversos livros para defender Ellen White. É interessante que, estudando a história de 1950, do encontro dos evangélicos com os adventistas através de Walter Martin e Barnhouse, Walter Martin, quando encontrou Francis Nichol, chamou ele de adorador de Ellen White. Isso é interessante, né? Sabe por quê? Francis Nichol, ele escreveu um livro chamado Ellen White e seus críticos. Neste livro, ele dedica várias páginas para defender Ellen White da acusação de que realmente ela tinha ido em Saturno. Ele leva da página 91, se eu não me engano, até a página 101 para defender a sua profetisa. Então, todos os outros adventistas que vieram depois de Nichols vai beber nas fontes que ele escreveu, tá? Robert Olson, no livro 101 Perguntas sobre o Santuário em Ellen White, quando ele vai defender Ellen White nesta questão, ele cita Nichols. Herbert Douglas, no livro A Mensageira do Senhor, quando ele vai defender Ellen White sobre questões de ciência, ele cita Nichols. O Centro de Pesquisa Ellen White na internet, quando eles vão defender Ellen White também nessa questão, eles vão beber em Nichols. Tá? Todos eles bebem em Nichols. Tá? Então, eu fui pesquisar, fui ler, fui averiguar o que Nichols traz de, assim, de uau, será que é algo novo? Será que é algo estupendo que realmente vai justificar Ellen White? E, para minha surpresa, não foi nada disso. Tudo que os adventistas repetem hoje, tá, é um Ctrl+C, Ctrl+V do que o senhor Francis Nichol falou lá no passado, tá bom? Então, nós vamos dar uma olhadinha em algumas questões, tá, que ele fez. Eu não vou ler todo o livro, é claro, o livro está em inglês. Tem uma versão em português, mas eu não tenho essa versão em português, eu tenho a versão em inglês. E não tem como ler, porque senão ficaria muito grande o vídeo. Mas, basicamente, o Sr. Nichols, ele segue por dois caminhos de defesa. O primeiro caminho, tá, o que eu acho que é muito contraditório. O primeiro caminho é falar que Ellen White não disse nada sobre Saturno e Júpiter. Ela não mencionou, não nomeou os planetas. Tá? A culpa, se há um culpado, a culpa foi de Joseph Bates. Foi ele, como astrônomo amador, ele interpretou a visão dela como se ela estivesse num planeta de 7 luas, que segundo ele era Saturno. E depois ele falou de Júpiter e um outro planeta. Então a culpa é basicamente de Joseph Bates, tá? É de terceiros, nunca é de Ellen White. A segunda linha de pensamento que ele segue em defesa de Ellen White, ela vai colidir com essa primeira linha, ela é totalmente contraditória. Por quê? Porque ele vai dizer que Ellen White, que o objetivo, a finalidade daquela visão, na verdade, era convencer Joseph Bates de que as visões de Ellen White eram de Deus. Para isso, o que Deus fez? Deus usou o conhecimento de Joseph Bates da época. Deus usou Ellen White, né, para dar uma visão
que estava a par dos conhecimentos que Joseph Bates tinha na época como astrônomo. Percebeu que uma colide com a outra? Elas são contraditórias, uma anula a outra. Por quê? Porque no primeiro momento ele fala que Ellen White não esteve em Saturno, e ela nem mencionou a palavra Saturno, então não tem nada a ver com Saturno, esse planeta de 7 luas. Mas embaixo, ele prossegue dizendo, não, a finalidade da visão que Deus deu era para convencer Joseph Bates. E Deus deu uma visão dos conhecimentos que ele tinha na época. Ora, se Joseph Bates ele foi convencido pela visão de Ellen White de que o planeta com 7 luas era Saturno, então nós temos um problema. Tá? Ou Ellen White não esteve em Saturno, ou ela esteve em Saturno e ficou calada, ou Deus enganou Joseph Bates, porque Ellen White não esteve em Saturno, mas mesmo assim Deus deu uma visão para convencer Joseph Bates de que ela esteve em Saturno. Você está pegando aí a lambança que eles estão fazendo? Tá? Essa é a grande defesa de Francis Bacon. Primeiro ele fala que ela não esteve em Saturno, que não era Saturno, ela nem mencionou Saturno. Depois ele vai falar que Deus deu uma visão para ela para convencer Joseph Bates de que realmente o planeta onde ela estava a par do conhecimento que Joseph Bates tinha da época. Então Deus, em última instância, enganou Joseph Bates, se Ellen White nunca esteve em Saturno. Então, o negócio é sério, gente. O negócio é sério. E aí, o site, o Centro de Pesquisa Ellen White, ele vai nessa mesma direção. Vamos dar uma lida aí no que eles falaram. Veja bem. Eles dizem assim, ó, obviamente, o que Bates ouviu correspondia ao seu conhecimento acerca do que os telescópios mostravam em 1846. É quase certo que essa visão foi dada na presença de Bates para infundir nele maior confiança no ministério de Ellen White. Se ela tivesse mencionado o número de luas revelado pelos modernos telescópios, parece claro que as dúvidas de Bates teriam sido confirmadas. Então essa visão foi dada para Bates ser convencido de que o ministério de Ellen White era realmente de Deus. E para isso, o que Deus fez? Levou ela no mundo que tinha 7 luas. O conhecimento de Bates da época era que Saturno tinha 7 luas. Prestou atenção na confusão desse povo? Então, os dois argumentos que ele usa como defesa, eles são anuláveis, são autoanuláveis, tá? Eles são contraditórios. Não tem como defender Ellen White desta maneira. Eu quero mostrar para você aqui como que os adventistas do sétimo dia não têm defesa, não têm justificativa plausíveis, pelo menos racionais, para poder falar que Ellen White não esteve em Saturno. Tá? A primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte. Para quem sabe ler, uma palavra ou um pingo é letra. Tá? Já diz o ditado popular, para quem sabe ler, um pingo é letra. Tá? Por exemplo, se eu falasse para você assim, ó, Deus me deu uma visão e eu estive num planeta vermelho com 2 luas, ou com 2 satélites. Tá? Qual é o planeta do sistema solar que é vermelho e tem 2 satélites? Pronto. Você precisa conhecer o mínimo possível, tá, dos planetas do nosso sistema solar para saber que eu estou falando de Marte. Marte, então, é o único planeta vermelho que tem 2 luas. E se você me ouvisse falar que Deus está me dando uma visão, que ele me levou num planeta vermelho com 2 luas, é claro que você iria interpretar como Marte. É a mesma coisa, isso são evidências circunstanciais. É a mesma coisa, por exemplo, do larápio que nós temos no nosso país, né? O ex-presidente Lula. Todo mundo sabe que tanto o sítio quanto o apartamento em Atibaia é dele, foi dado para ele como propina. Então, todo mundo sabe, mas não tinha nada no nome dele. E ele nunca disse nada que era dele. Como que a Lava Jato começou a pegar toda essa falcatrua? Através das provas circunstanciais. Né? Então, você não precisa ter uma prova direta, você tem provas circunstanciais. E neste caso aí, nós temos provas circunstanciais desta questão do planeta de 7 luas
sendo Saturno. Então, nós temos aí evidências, tá, circunstanciais de que quando ela teve essa visão de 7 luas, ela estava afirmando, tá, de modo inconsciente, indiretamente, que esteve em Saturno. Eu já falei para vocês que ela ficou em silêncio durante 68 anos quanto a esta questão. Ela não desmentiu Joseph Bates ou Tiago White, o seu marido, quando eles mesmos disseram que ela esteve em Saturno e em Júpiter. Não precisa estar ipsiliteris, né, declarado, olha, eu estive num planeta de 7 luas, cujo nome é Saturno, ou estive num planeta de 7 luas, de 4 luas, cujo nome é Júpiter. Enfim, tá? Não precisa disso. Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia de que um pingo, para quem sabe ler, é uma letra. Tá bom? Vamos acompanhar esses versículos aqui. Olha aí, 2 exemplos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 17, o outro em 1 Samuel, capítulo 28. Diz assim, olha, mas digo-vos que Elias já veio, Jesus está falando, tá? E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, ó, falando dos discípulos, então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Mas Jesus não mencionou o nome de João Batista. Mas todas as circunstâncias que ele deu é realmente de João Batista. Tudo indicava que era a figura de João Batista que Jesus estava mencionando ali nessa narrativa com os discípulos. Tá? Outro texto em 1 Samuel, muito conhecido, é quando Samuel aparece a Saul. Vamos ver um pouquinho aqui o que ele diz nessa passagem que vai ilustrar o que eu estou querendo dizer a respeito de Ellen White. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha aí, nós temos outro exemplo na Bíblia. Primeiro, Saul foi consultar uma pitonisa, chegando lá ele pediu para a pitonisa que queria consultar o espírito de Samuel, não se manifestou, não falou que era o rei. A pitonisa começa a falar que está vendo deuses subindo da terra e vê um homem envolto numa capa. Um ancião envolto numa capa. E aí, imediatamente, Saul caiu prostrado, porque entendeu que era Samuel, porque tinha as características de Samuel. Então veja bem, provas circunstanciais sempre levam as pessoas a interpretarem as coisas de modo correto. Tá? Neste caso aí de Ellen White, os seus amigos que estavam ali ao lado, seus irmãos que estavam ali ao lado, quando ela teve essa visão planetária, sabiam muito bem que ela estava falando de Júpiter e estava falando de Saturno. Que 7 luas dizia respeito a Saturno. Não precisava Ellen White ficar falando, tá? Todas as circunstâncias indicavam que tratava-se de Saturno e não de outro planeta desconhecido fora do nosso sistema solar. Nós temos uma outra evidência, dessa vez interna, no próprio livro onde ela narra o encontro com Enoque num planeta de 7 luas. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Perguntei-lhe, e este era o lugar para onde fora transportado da terra, ou transladado da terra. Ele disse, não é minha morada, é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Ellen White estava conversando com Enoque. Ela viu Enoque neste planeta de 7 luas e perguntou se é ali que era a morada dele. Ele falou assim, não, não é. A minha morada é na cidade. Tá? Eu vim aqui apenas visitar este lugar. Tá? Estava a passeio. Tá? Então, veja bem, como que você interpreta a morada de Enoque? Em que cidade é essa? Tá? Ele não fala o nome da cidade. Ele só diz que a morada é na cidade. Como que os adventistas sabem que essa cidade aqui é a cidade celestial, ou seja, a Nova Jerusalém? Porque, é claro, Enoque foi arrebatado aos céus, os céus é a morada de Deus. Nas partes anteriores deste livro, no qual ela narra essa visão, ela fala dessa cidade celestial, e Enoque sai dessa cidade celestial. Então, as circunstâncias mostram que a cidade, a suposta cidade na qual Enoque morava, não era Saturno, era, no caso, a cidade celestial, mas aqui não fala o nome da cidade.
Então, você percebe que você não precisa ter ali uma nomenclatura, algo direto. Tipo, olha, eu estive num planeta de 7 luas que é Saturno, eu estive no planeta de 4 luas que é Júpiter, eu estive na Lua, eu estive em qualquer outro lugar do universo. Você não precisa disso, tá? As circunstâncias, a linguagem, as referências que são dadas já é o bastante para as pessoas saberem do que você está falando. E Ellen White estava falando de Saturno. Ele diz também que era Deus que estava tentando convencer, né, Joseph Bates de que Ellen White era uma profetisa de Deus, que as suas visões vinham de Deus. Será que era Deus ou será que era o casal White que estava tentando convencer Joseph Bates? Deixa eu te contextualizar no assunto aqui. Quando o casal White conheceu Joseph Bates, que era um marinheiro e uma pessoa de posses, tá, e muito influente dentro daquele movimento millerita, Joseph Bates trouxe uma doutrina alheia ao que muitos adventistas ali na época, milleritas, acreditavam que era a doutrina do sábado. O casal White não estava nem aí para sábado, tá? Aí, no começo de 1846, eles foram convencidos por Joseph Bates que o sábado era o dia de guarda para o cristão. E ali eles começaram a guardar o sábado. Porém, Joseph Bates ainda não acreditava nas visões de Ellen White, não acreditava. Ele acreditava que as visões eram coisa da cabeça dela, porque ela era uma pessoa muito fraca, doente. Então isso aí era uma histeria, era algo psicológico. Muitos milleritas ali não acreditavam em Ellen White. E Joseph Bates era mais um deles, tá bom? E aí, olha que interessante, no final do ano, tá, isso já fazia algum tempo que o casal White estava guardando o sábado por influência de Bates. No final do ano, tá, ele não acreditava ainda nas visões dela. Aí ela convoca, né, eles fazem uma reunião numa casa de oração e convida Joseph Bates. E olha que surpresa, gente, olha que coincidência. A primeira visão que ela tem, justamente quando Joseph Bates está ali, é a visão de outros mundos. Porque ela não aguentava mais, né? Ele não acreditar, não dar valor às suas visões como sendo celestiais. Sendo que ela tinha dado o braço a torcer a respeito do sábado. Mas ele não tinha dado o braço a torcer a respeito das visões dela. Então, neste primeiro momento, olha que interessante, ela cai numa visão e olha que coincidência, ela vê os planetas Júpiter e Saturno. Joseph Bates era fanático por astronomia. O cara amava astronomia. E não foi só essa questão de Saturno, um planeta de 7 luas, de 4 luas, enfim, que ela viu e relatou nessa visão que alegadamente convenceu ele. Ela também viu um espaço aberto no céu, tá? Luminoso, um espaço. E era esse espaço que Joseph Bates já vinha falando há muito tempo, tá? Ele falava que em Órion, tá? Órion era o lugar da onde vinha a voz de Deus, da onde deveria vir a cidade celestial. Ela deveria passar por Órion, por esse túnel luminoso em Órion. E ali ele usou a mesma expressão que ela usou na visão, tá? Caminho, um espaço aberto no céu. Ela falou aquilo que ele gostava, que ele amava e que ele conhecia, tá? Então veja bem, essa questão não é tão assim fácil de resolver para os adventistas. Eu quero ler com você aqui uma citação desse imbróglio aí entre Joseph Bates e o casal White. Olha o que ele diz aí no livro Testemunhos, aliás, ela diz, né, no Testemunhos para a Igreja, volume 1. A primeira vez que me ouviu falar demonstrou profundo interesse. Depois que parei de falar, levantou-se e disse: sou como duvidoso Tomé. Isso é o Joseph Bates falando. Não creio em visões. Se, porém, pudesse crer que o testemunho que a irmã deu esta noite é realmente a voz de Deus para nós, seria o mais feliz dos homens. Meu coração está profundamente comovido. Creio que a oradora é sincera, mas não consigo entender como lhe foram mostradas as coisas maravilhosas que ela nos relatou. Aí ela vai falar: poucos meses após meu casamento, assisti com meu esposo a uma assembleia em Topsham May, na qual o pastor Bates estava presente. Ele não cria então inteiramente que minhas visões provinham de Deus. Aquela reunião foi uma ocasião de muito interesse. Como foi? Interesse de quem? Do casal White, claro.
O Espírito de Deus repousou sobre mim, tive uma visão da glória de Deus e pela primeira vez me foram mostrados outros planetas. Depois que voltei da visão, relatei o que vira. O pastor Bates perguntou então se eu havia estudado astronomia. Disse-lhe que não tinha lembrança de haver contemplado um livro de astronomia. Volveu ele então, isto é do Senhor, eu nunca ouvira tão espontâneo e feliz. Seu rosto resplandeceu com a luz do céu e ele exortou a igreja com poder. Olha que interessante, né? Então, armaram o Arapuca para Bates, né? E ele caiu como patinho. Por quê? Toda a atmosfera emocional ali, né, dessas reuniões, que eu já falei em outro vídeo como que eram as reuniões desses mileritas, né, no começo, cheia de emoção, de entusiasmo e tal. Também era uma balbúrdia, tá? Uma balbúrdia terrível. E ali tinha várias profetas, principalmente entre as mulheres que tinham visões. Não era só Ellen White, como eu disse já em outra oportunidade. E o que acontece? Ela já cai em visão e tem uma visão de planetas. Aquilo que Joseph Bates gostava mais. Ela vê Saturno, ela vê Júpiter através das luas, né? E ela também vê Órion. Ela não fala as palavras Órion, Saturno e Júpiter, mas toda a descrição que ela dá estava correspondendo ao conhecimento astronômico da época. Tá? E isso convenceu Joseph Bates. Aí os adventistas falam para nós, olha, não, ela nunca disse isso. E a minha pergunta, até hoje sem resposta, é por que Ellen White silenciou-se durante 68 anos? Tá? 68 anos. Tem pelo menos 2 livros onde está escrito claramente que ela foi em Saturno e Júpiter, que a visão dela de 7 luas correspondia a Saturno, e outro planeta era Júpiter e eu acho que Urano, sei lá, qualquer outro planeta lá. Mas enfim, Saturno e Júpiter foi declarado que era a visão do planeta de 7 luas, pelo menos em 2 livros. O primeiro livro é Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Esse livro ele deixa bem claro, o próprio marido dela fala que ela esteve em Saturno e Júpiter. Vamos dar uma olhadinha. Olha, Ellen teve uma visão das obras das mãos de Deus. Ela foi guiada aos planetas Júpiter e Saturno, e acho que mais um. Depois que ela saiu da visão, ela poderia dar uma descrição clara de suas luas. Olha aí, ela deu uma descrição clara, né? Ela foi assim, ela fez uma aula de astronomia para aquelas pessoas que estavam ali. É bem sabido que ela não sabia nada de astronomia e não podia responder uma pergunta em relação aos planetas antes de ter esta visão. Muito bem. No entanto, no prefácio desse livro, olha o que está escrito. Embora este panfleto, publicado em maio de 1847, contenha declarações assinadas por 3 primeiros obreiros, Tiago White, Ellen G. White e Joseph Bates, é principalmente uma publicação de Tiago White, ou James White. Então veja bem, Ellen White teve contato com esse livro, Ellen White assinou, tá? O que nosso amigo chamou de coletâneas, ela assinou. Tá? Ela leu esse livro. E o pior, aonde está relatado aqui que ela esteve em Júpiter e Saturno, é o artigo do próprio marido dela. Ela teve a oportunidade de, durante 68 anos de falar para James White, olha, você está errado, eu não estive em Saturno. Mas ela não fez isso. Um outro livro onde relata que ela esteve em Júpiter e Saturno é o livro histórico O Grande Movimento Adventista, do historiador adventista. Tá? O nome dele é bem complicado aqui. Ele tem as iniciais JN. Então eu vou ler aqui alguma parte deste livro, onde diz que ela esteve em Saturno. Ellen White teve uma visão na casa do Sr. Curtis, em presença do irmão Bates, que estava ainda indeciso em relação às manifestações. Ela começou a falar sobre as estrelas, dando uma brilhante descrição dos cintos de coloração rosada que viu por sobre a superfície de algum planeta, e acrescentou, estou vendo 4 luas. Oh, disse o irmão Bates, ela está vendo Júpiter. Em seguida, tendo feito um movimento como se viajasse pelo espaço, começou a descrever os cinturões e anéis em sua beleza sempre variável. Disse então, estou vendo 7 luas.
O irmão Bates exclamou, ela está descrevendo Saturno. Em seguida ela disse, estou vendo 6 luas. E nesse instante começou a descrição dos céus abertos em sua glória, descrevendo como abrindo para uma região ainda mais iluminada. Ó, essa parte aqui, ela viu os céus abertos em sua glória, descrevendo como abrindo para uma região ainda mais iluminada. Essa frase, abrindo para uma região mais iluminada, não faz parte do original, mas céus abertos, tá, faz parte. Tá bom? E era justamente isso que Joseph Bates tinha escrito 6 meses antes desta visão, em um panfleto onde ele queria mostrar que Órion é a casa de Deus, era o lugar onde Deus habita. E ele diz que esse espaço que os astrônomos tinham visto em Órion era justamente para onde onde sairia a Nova Jerusalém. Ellen White sabia muito bem das crenças, dos gostos de Joseph Bates, e ela usou isso em suas visões, tá? Mas olha que interessante, ela teve tempo, porque nessa época ela estava viva, ela teve tempo de desmentir o próprio autor do livro aqui, O Grande Movimento Adventista. Mas olha que interessante o que este mesmo escritor diz no prefácio do seu livro a respeito de Ellen White, tá? Ellen White ela recomenda o livro dele, onde ele diz que ela esteve em Júpiter e Saturno. Ó, Ellen White solicitou a ampla circulação deste livro como algo que deveríamos disseminar ao povo. E no final, nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Então Ellen White sabia muito bem. Ela leu, ela não só leu, como ela aprovou o que estava escrito aqui. E ela não corrigiu o autor do livro. Ela não corrigiu seu esposo, ela não corrigiu Joseph Bates durante 68 anos, até a sua morte em 1915, tá? Agora os adventistas têm que responder para nós, por que Ellen White, ela aprovou livros onde falavam que ela esteve em Júpiter e Saturno, não disse uma só palavra contra isso, não escreveu nada para desmentir isso, e calou-se durante 68 anos. Tá? Eu quero que eles me expliquem isso aí. Se ela não esteve em Saturno, se ela não concordou com a interpretação de Bates, meu Deus do céu, essa mulher então tinha alguma coisa a esconder. Será que Ellen White não sabia nada de astronomia? Será que realmente ela faltou com a verdade quando ela disse para Joseph Bates, olha, não me lembro de ter visto um livro de astronomia na minha vida, ou de ter estudado algum livro de astronomia. Você não precisa estudar um livro de astronomia para descrever algumas referências de planetas e sistema solar. Você não precisa disso, é simplesmente colocar as palavras na hora certa. E foi justamente isso que Ellen White fez. Ora, Joseph Bates, ele era um marinheiro que conhecia muito de astronomia, tá? Apesar de ser amador, mas ele conhecia muito, era apaixonado. E ele ensinava entre os adventistas. Olha o que esta jovem que esteve ao lado dele, nesta primeira visão de Ellen White dos planetas, relatou. Olha, todos sabíamos que o Capitão Bates era um grande amante da astronomia, pois frequentemente localizava muitos corpos celestes para nos instruir. Olha aí, para nos instruir. Após a visão, quando a irmã White lhe disse em resposta às suas perguntas que ela nunca havia estudado ou adquirido qualquer conhecimento nesse sentido, ele se encheu de felicidade e alegria. Louvou a Deus e expressou sua crença de que essa visão acerca dos planetas foi dada para que ele nunca mais duvidasse. Ellen White sabia muito bem do gosto, né, do amor de Bates por astronomia, conhecia com certeza o folheto que ele tinha lançado 6 meses antes sobre a questão de Órion, assim como ela teve conhecimento do panfleto que ele lançou sobre o sábado, tá? Ela sabia muito bem, ela tinha conhecimento. Aí os adventistas falam, não, ela falou que não sabia, ela não tinha nenhum conhecimento. Mas é interessante que quando eles vão defender Ellen White na questão dos plágios, aí eles falam que ela tinha memória fotográfica. Na memória fotográfica. Não, ela não plagiou. Sabe o que é? É que ela batia o olho
e já guardava na memória dela. Aí depois, em visões, ela misturava todas essas coisas. Aí eu pergunto, por que que ela não fez isso então? Por que que isso também não pode ser usado para falar que ela teve uma memória fotográfica quanto aos escritos de astronomia ou do próprio Joseph Bates? E os empréstimos literários que ela fez? Ela também falou que não sabia de nada. Quando perguntaram para ela sobre se as mensagens dela viria de alguma influência, de homens, de livros, ela falou assim, não, minhas mensagens vêm diretamente de Deus, não vêm de livros, não vêm de influências de homens, ela vem diretamente de Deus. Olha, depois foram descobrir que ela plagiava, ou melhor dizendo, como os adventistas gostam de mencionar, ela fazia empréstimos literários, né? Ela mentia. Possivelmente ela estava mentindo para Bates aqui também a respeito de astronomia, porque ela sabia muito bem algumas coisas. Eu acredito que ela não sabia nada de astronomia, mas ler alguma coisa sobre Saturno, sobre Júpiter, sobre Órion, né, que era do gosto de Joseph Bates, era coisa muito fácil, né, jogar isso e montar um quebra-cabeça e ter uma visão sobre isso. Eu vou mostrar para você aqui o que está escrito no Centro White de Pesquisas, tá? Que é um centro de defesa de Ellen White. Para eles provarem que Ellen White não plagiou, olha o que eles dizem. Possível exercício do subconsciente de eventual memória fotográfica de Ellen White. Primeiro, durante a semana, ela lia artigos de vários autores. No sábado, falando de modo improvisado, sem anotações, ela refletia algumas das verdades expressas por outros autores não inspirados. Ou seja, ela lia, retia a memória e depois pregava sobre isso. Tá? A conclusão. Na visão do Dr. Fendall, Ellen White lia muito. Além disso, tinha memória retentiva, ou seja, fotográfica. O que significa que frequentemente ela usava conteúdos de materiais que tinha lido sem se reportar à sua biblioteca para encontrar a fonte exata de onde ela havia retirado tal empréstimo literário. Ainda assim, Deus lhe revelara que ao ler os livros e periódicos religiosos, ela encontraria gemas preciosas de verdades expressas numa linguagem aceitável e que ela receberia auxílio celestial para reconhecê-los e separá-los dos resíduos de erros que por vezes pudesse encontrar. Bom, eu não vou falar sobre plágio aqui, mas o que você leu aqui é um absurdo. O que nós acabamos de ler aqui é um absurdo, mas é justamente isso que os adventistas fazem. Eles criam absurdos para defender Ellen White, uma apologética rasteira. Mas a minha pergunta é, se a memória fotográfica dela serve para livrá-la do plágio, se os empréstimos literários servem para livrá-la dos plágios e das violações de direitos autorais, por que ela não pode ter feito a mesma coisa a respeito de Joseph Bates? Ela pode ter lido, tá? E em visão, ela jogou isso nas suas visões. Não era de Deus, tá? Não era de Deus. Não acredito que Ellen White teve visão de Deus, tá? Eu acredito que ela leu, ela usou isso numa visão para convencer Joseph Bates da sua autoridade de profetisa. Bom, resumindo, pessoal, é o seguinte, tá? A defesa de Nichols, ela é contraditória, assim como dos demais adventistas, tá? Pelos motivos expostos já aqui. Segundo, Ellen White teve com certeza contato com os folhetos de Bates e com o gosto dele por astronomia. Ela teve contato com os livros de astronomia, não falo que ela estudou, tá? Como ela disse mesmo, eu não estudei. E realmente, você não precisa estudar o livro, tá? Você precisa apenas ler algumas coisas, saber de algumas coisas, de alguns detalhes, e aí, pum, joga durante a visão. Eu acredito também que ela refletiu o conhecimento da época, da astronomia, tá? Não era nada assim de fenomenal. E também aquela reunião foi feita para apanhar Joseph Bates na Arapuca. Tá? Por quê? Porque eles precisavam de alguém do lado deles, né? Do casal White. Tá? Precisava convencer o Joseph Bates de que Ellen White era uma profetisa de Deus. E aí foi o momento ideal, a ocasião ideal, o clima ideal para jogar aquilo que ele mais gostava como sendo uma visão de Deus. E aí ela falou, não, eu não conheço nada de astronomia. Nem lembro se eu tenho lido algum livro de astronomia na minha vida. Né? Você não precisa de ler um livro de astronomia.
Você simplesmente precisa conhecer alguns detalhes. E foi o que ela fez. Tá bom? Então, a defesa adventista sobre Ellen White, né, clássica, ela é contraditória. Primeiro eles falam que ela não esteve em Saturno, não viu nada, mas em segundo momento eles falam que Deus usou a visão dela para convencer Joseph Bates que ela esteve em Saturno. E aí, você que é adventista, que é sincero, está em busca da verdade, que faça o julgamento correto. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe. Eu gostaria de falar mais sobre esse assunto. Com certeza eu voltarei a falar mais sobre Ellen White, sobre os plágios, sobre a questão da porta fechada, tá? Mas nesse momento não. Nesse momento acabou aí a minha cota de Ellen White. Futuramente eu falarei sobre outras questões, tá bom? Fique com Deus. Deixe o seu like aí no vídeo, deixe os seus comentários também, tá bom? Não deixe de acionar o sininho para receber vídeos atualizados. E espalhe o nosso vídeo aí para outras pessoas serem abençoadas. Até o próximo, se Deus assim o permitir.